Saudações rubro-negras! Meu nome é Edvan Júnior e este é o Flanálise sobre, e aí, torcer para o Vasco ou não torcer para o Vasco no domingo? Solta a vinheta, editor! Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Viva do disco do céu! E antes de começar a falar sobre essa possível união Flasco, Flamengo e Vasco, eu vou pedir que você curta esse vídeo embaixo se você gostou, dê dislike se você não gostou e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, seja lá onde for, para que o meu canal possa ganhar cada vez mais alcance. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se. Mas e aí, hein? Torcer ou não para o Vasco no domingo contra o Internacional? Essa pergunta, para mim, ela é tão óbvia que eu nem sei porque eu estou gravando esse vídeo, mas é porque eu ouvi alguns comentários de alguns flamenguistas dizendo que não torcem para o Vasco em circunstância alguma. Eu acho isso uma tremenda de uma idiotice. Porque se o Vasco ganhar ou empatar, para mim tanto faz, tirar pontos do Internacional, dá ao Flamengo, claro, fazendo a sua parte ganhando do Corinthians, dá ao Flamengo a chance de pegar a liderança e a chance de decidir o campeonato contra o próprio Internacional na rodada que vem. O Flamengo pode ser campeão contra o Internacional já na próxima rodada. Para isso, depende do Vasco. Então, cara, por que não? Por que não torcer para o Vasco no domingo? Qual é o problema? Isso não vai te fazer menos flamenguista, isso não vai te dar vergonha à instituição Flamengo. É a coisa mais normal do mundo, né? O Vasco caindo para a segunda divisão é bom demais, porque a zoação aumenta ainda mais. E uma coisa interessante, o Vasco empatar com o Inter, pra gente já funciona, tá excelente. O que não pode é o Internacional ganhar. O Vasco empatando com o Inter, se fode o Vasco e se fode o Internacional. Claro, o Flamengo sempre fazendo a parte dele. Então, no domingo, o melhor cenário é o empate entre Vasco e Inter. Tá bom porque lasca os dois. Mas caso o Vasco vença, maravilha também. O Vasco ainda vai ficar numa situação complicada, porque tem que torcer para uma derrota do Bahia. O Vasco, diferentemente do Flamengo e do próprio Internacional, não depende só de si. O Vasco depende de outros resultados para que não caia. E sendo bem sincero, independente de domingo, eu acho que o Vasco cai para a segunda divisão. O time é horroroso. Mas domingo, gente, tem que ter a União Flasco. Não interessa, tem que ter União Flasco. Flamengo fazendo a parte dele contra o Internacional, contra o Corinthians, e o Vasco ganhando ou empatando contra o próprio Internacional. Não tem problema nenhum, você não vai ser um flamenguista pior se torcer para o Vasco no domingo. É extremamente normal. Então domingo eu vou colocar a camisa igual aí do thumbnail do Romário, metade Flamengo, metade Vasco. Não tem como, gente. Primeiro, sempre, se for favorecer o Flamengo, é o que importa. Sempre Flamengo. Domingo é Flamengo, domingo é Vasco. Saudações rubro-negras.